A taxa Selic subiu pela 8ª vez seguida nos últimos meses. Agora é a hora de investir tudo em renda fixa? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui para o YouTube. Tem vídeo semanalmente, todas as terças e quintas-feiras, às 7 horas da noite. Partindo aqui para o conteúdo, que em relação à nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, que a gente tem um cenário totalmente oposto ao que aconteceu no início do ano passado. No início do ano passado, em janeiro de 2021, a gente tinha uma Selic a 2% ao ano, e agora, fim de janeiro e início de fevereiro, a gente tem uma Selic a 10,75% ao ano. É preciso entender quais são os impactos disso para a economia no geral, para o mercado financeiro e para a nossa vida, para a vida das pessoas, para o consumo, que acaba sendo impactado também. Vamos entender como é que funciona quando a taxa de juros está alta, como é o caso de agora. O crédito ele tende a ficar mais caro. Muito provavelmente, se você fez uma simulação de um empréstimo ou de um financiamento imobiliário ou de um financiamento de um veículo, antes, quando a taxa de juros estava um pouco menor, você via uma taxa de juros e um valor de parcela bem diferente da realidade se você for fazer uma simulação agora. Isso vai ser visto uma diferença muito grande, porque a taxa de juros agora vai ter aumentado, consequentemente o valor das parcelas também. O crédito fica mais caro, as pessoas acabam deixando de consumir naquele primeiro momento, porque aquele gasto ele acaba não encaixando na renda familiar naquele momento, então ele adia compras, ele adia outras coisas por conta desse crédito mais caro. O mesmo acontece com as empresas. Quando as empresas buscam crédito no mercado para financiar sua expansão, elas encontram esse mesmo problema, encontram um crédito mais caro. Então, se ela encontra um crédito mais caro, ela acaba adiando a decisão de uma expansão, de criar uma nova loja, uma nova fábrica ou algo do tipo. Então, a expectativa é que freie o consumo das pessoas e das empresas. Freando esse consumo, a tendência é que a inflação vá diminuindo. Que a inflação é o principal problema que acaba gerando a alta da taxa Selic. A taxa de juros ela aumenta para tentar conter a inflação. A inflação acaba acontecendo por dois motivos, principalmente. O primeiro, existiu uma oferta monetária muito grande de todos os países, não é um problema único aqui do Brasil. Vários países ao redor do mundo vêm sofrendo com a inflação que não era vista há mais de 30 anos, porque existiu em 2020 uma expansão monetária muito pesada, na casa dos trilhões, então isso impactou diretamente. Outro ponto também é que com uma oferta monetária muito grande, os bens e serviços são os mesmos e muito pelo contrário, esses bens e serviços ficaram ainda mais escassos porque a maior parte do mundo parou. Então aqueles produtos e serviços que vinham sendo feitos, produzidos e vendidos caiu bastante. Então a demanda por eles não diminuiu, aumentou e por isso que o preço também disparou. Então, quando a gente fala no aumento da taxa de juros, é para conter essa inflação, com a expectativa de frear o consumo das pessoas e das empresas. A grande pergunta que fica é se essa taxa Selic ela vai perpetuar ao longo de 2022. Diante do Boletim Focus, que é uma previsão que é feita semanalmente, essa taxa Selic ela deve ficar no patamar de 11,75% ao ano, ao longo de 2022. Teoricamente, porque isso é uma previsão e essa previsão ela pode aumentar ou diminuir. Vale lembrar que ao longo de 2021 a gente teve uma previsão totalmente diferente da realidade que aconteceu. A gente tinha uma previsão de uma Selic extremamente baixa ao longo de 2021, mas a Selic disparou e fechou o ano em quase 2 dígitos. Então é importante a gente não levar seriamente todas essas previsões, porque nada passa, como o próprio nome já diz, de uma previsão. Pode acontecer ou pode não acontecer. Ou de repente a inflação pode disparar ainda mais e a Selic chegar em patamares ainda maiores, tendo em vista que isso já aconteceu em anos anteriores. Ou a inflação desacelerar muito rápido e essa taxa Selic ela ir caindo ao longo do tempo mais rápido do que o esperado. Então é importante que a gente não tome as decisões baseadas 100% nessas previsões, porque elas podem não acontecer.
Diante disso, a gente também tem outros fatores que influenciam a taxa Selic e também refletem na economia. É a questão do risco fiscal, porque antes você tinha uma dívida que crescia a 2% ao ano, agora você tem uma dívida pública que cresce a quase 11%. A gente tem a questão do proposto reajuste salarial feito pela União, a gente tem possível congelamento dos impostos sobre os combustíveis, então a gente tem muita coisa influenciando toda essa decisão. Agora partindo para a parte dos investimentos, o que fazer com os meus investimentos? O primeiro ponto é, sua reserva de emergência, não tem o que fazer. Reserva de emergência, como eu já falei aqui no canal outras vezes, é feito para te dar tranquilidade. Então ela tem que estar em uma aplicação mais segura possível, ela tem que ter liquidez diária, ou seja, você tem que poder resgatar qualquer dia que você quiser, dia útil, e inclusive algumas plataformas de bancos digitais, elas liberam esse resgate até mesmo no final de semana. Eu mesmo já tentei resgatar no dia de domingo e funcionou, mas por via de regra, finais de semana não funcionam, apenas dias úteis. Então a reserva de emergência é lá a sua tranquilidade. Então é importante que você deixe esse investimento separado, esse investimento à parte. Ele tem que ficar seguro, numa aplicação mais segura possível, com uma liquidez bastante alta. Para os outros investimentos no geral, muita gente tem se perguntado, é hora de sair da bolsa, é hora de vender minhas ações, meus fundos imobiliários? Algumas ações têm performado até bem, outras nem tanto. A bolsa, inclusive, subiu nesses últimos dias, nessas últimas semanas, o Ibovespa, que é a carteira teórica da B3. Então, subiu porque a gente tem algumas empresas que ganham com essa alta taxa de juros, que são principalmente os bancos. Os bancos ganham porque o seu spread aumenta. A taxa que ele cobra para emprestar o seu dinheiro já é maior, mas quando a taxa sobe, ela fica ainda maior daquilo que ela pega dos poupadores, dos investidores. Então, os bancos tendem muito a ganhar com a taxa de juros alta e, em contrapartida, as empresas de varejo tendem a sofrer muito mais, porque é aquilo que eu expliquei no começo do vídeo. As pessoas consomem menos, se há menos consumo, há menos compra no varejo e aí essas empresas sofrem um pouco mais. Então, a gente vai ver algumas ações performando muito bem, outras nem tanto. E também outro ponto importante da bolsa ter subido nessas últimas semanas é que a gente teve uma alta entrada de estrangeiros na nossa bolsa. Muitos bilhões foram injetados na bolsa de valores aqui do Brasil. Então, por isso a gente teve essa alta, digamos assim, não recorrente. Porque geralmente quando a taxa Selic sobe bastante, a bolsa acaba caindo. Foi isso que aconteceu nos últimos anos, foi isso que aconteceu naquele ciclo de alta de taxa de juros que durou ali até meados de 2017, 2018, início de 2018. Então influencia bastante também a bolsa de valores. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo com algum amigo. Até a próxima!